Pois bem, vamos continuar então a nosso curso. Eu sem querer bater aqui e terminou a primeira parte. Depois eu achei oportuno, porque essa primeira parte foi ler tão somente o plano de ensino, né? Eu ia modular tudo junto, mas eu prefiro separado. Depois eu especifico nas gravações para vocês. Então, diálogo, vocês já ouviram falar de construir pontes, né? Mas aqui no nosso caso é teologia das religiões, desafios e o que é, não é, teologia. Teologia, além da parte acadêmica, científica, é o próprio conhecer o Deus que se revela, né? Se lembram quando vocês estudaram a teologia fundamental, né? A revelação, a história da salvação, a Sagrada Escritura ou Bíblia, a tradição, o magistério, não? Depois nós vamos estudando as grandes etapas da história da salvação e sabemos que o cristianismo não é a religião do livro, da letra morta, mas é da palavra, Deus palavra, que age, que continua se manifestando. E se você se perguntasse, já com esse conhecimento de teologia, o que é então pluralismo, plural, várias religiões, como se relacionar? Eu pensaria assim, se eu fosse eu, Lázaro, né, não sei como, eu iria aqui ao Catecismo da Igreja Católica. E tem aqui, que depois vai ser um trabalhozinho, que vai valer acho que 1,5 ponto já de início, hein? Para dar a média 10 do final do semestre. O que você entende a partir da visão catequética, do que o Catecismo da Igreja nos ensina, o que seria então teologia das religiões? Já digo assim, essa pergunta é uma pergunta simples, rude, mas muito importante. Porque importante é que eu quero fazer um curso narrativo. Vamos ver. A igreja e não cristãos. Está aqui no catecismo. Você ia procurar, né, sobre o que é a igreja católica para estudar. Você era um católico fervoroso, no sentido lindo, que ama Cristo, a igreja e quer entender. E aí fala, bom, ponto de base é o catecismo. O catecismo vai me dizer algo. E eu vou ler com vocês. Diz assim, a igreja e os não cristãos. Os que ainda não recebem o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. Ponto. Citando aqui o Lumen Gentium, número 16. Depois fala a relação da igreja com o povo hebreu, as relações da igreja com os muçulmanos, o vínculo da igreja com as religiões não cristãs, e vai exemplificando. Nesse sentido, esse livro aqui organizado pelo cônego José Bison da Igreja Católica e o rabino Michel Schlesinger, nos ajuda muito, se vocês quiserem ter uma visão de conjunto, que encontrarão aqui muitos. Primeiro capítulo, por exemplo, a introdução, a arte do diálogo, Rabino, o diálogo interreligioso do Dom Raimundo Damasceno, o nosso querido arcebispo que hoje mora em Brasília, já emérito, coragem de dialogar, o Rabino, a importância do diálogo interreligioso no Islã, Sheikh Rihad Hassan. Quarto, para que todos sejam um assim como nós, Dom Ramonos Dawood. Se eu pegar aqui número 41, página 41, tem aqui o bispo ortodoxo antioquino de São Paulo, para que depois temos encontro interreligioso, através das experiências da monja Coen Rossi, da ordem, ela é monja do Tibete, me perdoe, agora me deu um branco, mas vamos ler aqui a bibliografia dela. Missionária da religião budista. E depois, o 7º capítulo, Rinei, como é bom e agradável
quando os irmãos sentam juntos em harmonia. Raul Meyer, que me parece um rabino também, mas eu vou ler aqui de novo porque li o livro no começo dos meus estudos. Líder religioso, Associação Cultural Judaica do Estado de São Paulo. E o final, o nosso querido José Bison, Religiões em Busca da Paz, um pouco também da reflexão posterior. É um livro que infelizmente não vamos poder ler tudo ele aqui. Talvez alguma coisa. Nós vamos sim partilhando ideias de que eu fui formulando. O cardeal José, o cônego José Bison, diretor da Casa da Reconciliação, professor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo. Então está aqui. Então, os que ainda não recebem o Evangelho também se ordenam de diversos modos ao povo de Deus. E depois, então, no número 843, que eu vou ler com vocês, Catecismo 843, depois eu vou deixar no guia de estudo para vocês, porque depende da leitura para tentar responder aquilo que eu quero, ao seu modo de ver, de entender, rudimentar, a partir das primeiras narrativas das nossas conversas, mesmo que gravadas. O que é para você teologia das religiões? Primeiro ponto para você começar a assimilar. Diz assim, no 843, a Igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido mais próximo, pois é Ele quem dá vida a todos, sopro e todas as coisas, e porque quer que todos os homens sejam salvos. Assim, a Igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões, como uma preparação evangélica dada por aquele Deus que ilumina todo homem para que finalmente tenha vida. Em seu comportamento religioso, porém, os homens mostram também limitações e erros que desfiguram nele a imagem de Deus. Essa é a primeira parte, até tenham vida, foi citado do documento da Lumen Gentium, número 16, e do decreto Nostra Aetate do Concílio Vaticano II sobre a relação da Igreja com as outras religiões, que é importante a gente também folhear um pouquinho, né? Nunca deixem de estudar sempre naquela pesquisa que eu quero. Eu quero narrar e quero que vocês depois construam a vossa narrativa para que o curso também seja saboroso, sabia? Quando a gente tem tempo para poder ler. Por isso eu vou dar uma aula e não é muito pesada o conteúdo, nem também aí muito demorada, mas que dá elementos para você responder a perguntinha, uma pergunta de 10, 20 linhas, mas que tem que ser muito bem formulada. Diz assim, em nossa época, Nostra Aetate, quando o gênero humano dia a dia se une mais estreitamente e se ampliam as relações entre os diversos povos, a Igreja considera mais atentamente qual deve ser a atitude para com as religiões não cristãs, no seu dever de promover a unidade e a caridade entre os homens e mesmo entre os povos. Considera aqui, sobretudo, o que é comum aos homens e os move a viver juntos o seu destino. Eu sempre digo, eu parto sempre da Igreja, palavra, em magistério, tá bom? Porque nos ajuda a ter uma visão católica, que é o mais importante. E aí continua. Cita de novo aqui a Lumen Gentium 16, dizendo, muitas vezes, a Lumen Gentium, o tratado sobre a Igreja, os homens enganados pelo maligno se desvaneceram em seus pensamentos e mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura mais que ao Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo,
se expõe à condenação eterna. E para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado dispersou, e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja do seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar a sua unidade e a sua salvação. Ela é modelo de reconciliação, ela é o mundo reconciliado. Aqui uma frase forte. Ela, a igreja, é o mundo reconciliado. Citado aqui de Santo Agostinho. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor, plenamente desfraldadas, segundo, com uma outra imagem cara aos padres da igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Opa! Então aqui nós queremos entender a problemática da dificuldade do diálogo interreligioso, não porque não estamos estudando diálogo interreligioso, mas porque vocês têm um curso, mas porque nós estamos chegando à teologia das religiões e começar a entender o que significa aqui desafios de uma teologia da pluralidade, né? Como compreender cristamente, catolicamente, a relação com as outras religiões. Aqui diz que elas têm elementos de bondade e de verdade. Mas agora o catecismo diz, dos números 846 a 848, fora da igreja não há salvação. Vamos ler 846, 848. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da Igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo, através da Igreja, que é o seu corpo. Vamos ler 1388, Lumen Gentium 14 do Catecismo, tá bom? Vamos lá? Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente no seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo, confirmou a necessidade na igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, através de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou então perseverar. Esta afirmação, diz o Catecismo, visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e a sua Igreja. Então, cita agora Lumen Gentium 16. Volta. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua Igreja, mas buscam a Deus de coração sincero e tentam, sobre o influxo da Igreja, da graça, cumprir por toda a sua vontade conhecida, através do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Deus, diz aqui, pode, por caminhos dele conhecidos, levar a fé a todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à Igreja o dever, também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então está aqui a primeira parte da introdução e a colocação do problema, né? Então, a pertença à Igreja Católica,
aos que se ordenam à Igreja Católica, o que a Igreja reconhece nas outras religiões, a busca ainda nas sombras, etc., e que fora da Igreja não há salvação, mas que se salvam aqueles que desconhecem, e é porque também Deus pode, por caminhos deles, levar à fé todos os homens que sem culpa ignoram o Evangelho. Está aqui, tá bom? A primeira introdução, eu desejo que vocês depois vão, porque o trabalhinho é esse, né? Perante Abril. Então aqui, ó, esse documento do Concílio Diálogo Interreligioso, Diálogo e Anúncio, o Diálogo das Religiões do Queiruga, do Ratzinger, né? Eu queria ler só um trechinho da iniciação do livro dele, que me ajuda a ir formando com vocês essa narrativa. Como eu digo, não quero esgotar o termo, mas quero dar pistas, e de modo saboroso, gente. Não quero ficar lendo, mas queria colocar a situação, né? Ele diz assim, alguém me disse, esse livro, você disse uma vez na aula que o Ratzinger, quando escrevia as aulas, ele dava para a irmã dele datilografar, e se ela entendesse que não era teóloga, ele levava a aula. Mas aqui é mais do que um estudo dele, e não é tão fácil a leitura, mas tem alguns temas interessantes, que é importante ler uma frase e meditar. A fé cristã ocupava na história das religiões a posição que ela mesma se conferira, formulada basicamente há muito tempo. Ela vê em Cristo a única, e com isso definitiva salvação do homem. Em consequência, com respeito às outras religiões, são possíveis, assim, as duas posições. Qual duas posições? Pode-se considerá-la como provisórias e, portanto, de caráter precursor relativamente ao cristianismo, e desse modo avaliá-las positivamente à medida em que elas se deixam colocar na posição dos precursores. Todavia, pode-se concebê-la como insuficientes, contrárias a Cristo, dirigidas contra a verdade, como religiões que fingem dar a salvação ao homem sem jamais poder dá-la. Diante da fé de Israel, ou seja, a religião do Antigo Testamento, a primeira atitude é exemplificada pelo próprio Cristo. Que ele pudesse existir diante das demais religiões, isso, em certo sentido, só foi enfatizado em tempos recentes. É o caso do judaísmo, nossos irmãos maiores na fé. Disso, diz ele aqui, que nós temos um aspecto positivo no considerar precursor ou provisório o judaísmo. Mas aqui, quando a gente avança para as demais religiões, dirá Ratzinger em outra parte. Digamos que na própria compreensão das religiões do mundo, o cristianismo seja indiferente em relação ao sim e ao não. Por um lado, sabe-se associado a elas na ideia da aliança, vive da convicção de assim como a história e seu ministério, também o cosmo e seu mito podem falar de Deus e levar a Deus, mas conhece da mesma maneira um decisivo, não para as religiões, vendo nelas um recurso com o qual o homem se coloca a si mesmo contra Deus ou a favor de Deus. É uma problemática, não é? Então aqui, depois ele coloca um quadro que, como se nós estivéssemos no curso de filosofia das religiões, né? Ou teologia, filosofia da religião, da filosofia de Deus, teríamos experiências primitivas, religiões místicas, né? O mito, a análise do mito. Aqui entra a problemática, mas aqui, para nós, eu só queria que vocês entendessem nessa introdução um pouco longa dele, a questão está aqui. Temos um aspecto positivo, fácil
de aplicar ao judaísmo, que é a primeira aliança, o Antigo Testamento, mas seria difícil de enfatizar nas outras religiões. Cria-se então a problemática que eu queria que vocês me acompanhassem, que vocês fossem comigo, tá bom? Porque assim nós vamos formando uma síntese. E eu volto aqui à ementa, né? Eu estou colocando o problema, que é, vamos refletir sobre a teologia católica, sobre essa diversidade. Nesse sentido, tem esse livro aqui, do José Maria Vigil, que é muito bom. Muitas coisas são questionáveis no sentido da dogmática da minha área, no sentido de como ele coloca o problema, mas a colocação é válida. Quer dizer, não se trata de negar a problemática por ele colocada, mas eu sempre espero também em alguns pontos ver de modo mais positivo. Por exemplo, como vê José Bison nessa síntese que ele faz, ouvindo vários outros líderes de outras religiões, líderes no sentido como o padre como vocês gostam de dizer, né? Então, para uma releitura do pluralista do cristianismo, né? E aqui ele apresenta de uma forma muito interessante. O livro é proposta de estudo em grupo, mas aqui eu gostaria de ler esse ponto, que a mim me toca interessante a questionar essa forma como nós concebemos. Aqui o catecismo nos deu uma visão de conjunto maravilhosa de como a relação que a fé cristã católica vê as outras religiões. Mas ele coloca assim, ele usa o método ver, julgar e agir. Diz assim, roteiro de perguntas para compartilhar experiência. Eu perguntaria para vocês, o que nos ensinaram? O que lhe foi ensinado na infância, na escola, na catequese, na comunidade e na família sobre as outras religiões? Em que ambiente religioso sua vida desenvolveu-se até agora? Descrever como era esse ambiente, que problemas ou vantagens tinha que se pensava a respeito em seu ambiente familiar, social, eclesial. Como é hoje o ambiente em que você vive? Todas essas perguntas, poderíamos ler aqui tudo, né? E outras perguntas. Há salvação fora de sua religião? Da sua, que no caso é católica? Poderíamos então... essa é a pergunta. Claro que todos nós, mais ou menos, vivemos uma igreja que recebia o Concílio Vaticano II. E se de certa forma nós tínhamos uma certa dificuldade. Não porque, eu sempre digo, eu não culpo os padres da minha catequese, as pessoas da catequese, que falavam assim, de modo pejorativo, condenatório de outras religiões. É o que eles sabiam, é o que eles tinham recebido. E se eu fiz a primeira comunhão no final dos anos 70, ainda muitos deles não sabiam nem como apreciar, nem como a igreja ia passar tudo aquilo que tinha se discutido. Tudo o que significava, como vocês estudam teologia, um movimento de renovação teológica, bíblica, litúrgica, tudo isso que nós vemos na história da igreja e na teologia pastoral. Mas aqui no capítulo 2 ele diz assim, a nova situação do pluralismo religioso. O pluralismo religioso não é um tema meramente teórico, nascido das especulações intelectuais que o estejam querendo transmitir à sociedade. O pluralismo religioso, seu desafio, sua exigência, seus questionamentos, provém da realidade do mundo de hoje, da sociedade cultural. E neste curso, o curso dele, queremos dar nada menos que a partir da realidade atual. O mundo embaralhado, né, a aldeia global, a convivência do conhecimento, tudo isso são
situações que fazem com que nós possamos entrar aqui a problemática, a aldeia global, não? As culturas que se tocam, se chocam. E aqui entra o desafio, que eu não preciso voltar atrás com vocês. Aqui, ó, primeiro e segundo capítulo do pluralismo religioso, tá bom? Importante é que vocês depois meditem. E como eu disse, eu não quero ler somente, eu quero fazer diálogo, narrativa, pensando que vocês vão ouvir as minhas aulas. Neste documento, Diálogo e Anúncio, do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, muito mais aplicado talvez àqueles que vão fazer o diálogo interreligioso, cita um fato muito importante, que aqui entra o centro, para que a gente possa começar a formular na nossa cabecinha uma pequena definição do que é teologia do pluralismo religioso, que, como eu disse, quero que você desenvolva. Diz assim, no número 5, depois vocês vão folheando, vão conhecendo os documentos. O Dia Mundial da Oração da Paz, celebrado a primeira vez em Assis, a 27 de outubro de 86, por iniciativa do Papa João Paulo II, é outro estímulo à reflexão. No mesmo dia, e em particular na sua locução aos cardeais e à Cúria Romana, em dezembro de 86, o Santo Padre explicou o significado da celebração de Assis. Acentuou a unidade fundamental do gênero humano na sua origem e no seu destino, e o papel da Igreja como sinal efetivo desta unidade. Pôs em relevo, com vigor, o exato alcance do diálogo interreligioso, reafirmando ao mesmo tempo o dever da Igreja de anunciar Jesus Cristo ao mundo. Diálogo e anúncio. E o encorajamento do Papa, dado pelo Papa. No ano seguinte, o Papa João Paulo II declarou aos membros da Assembleia Plenária do Concílio para o Diálogo Interreligioso, do mesmo modo, disse o Papa, que o diálogo interreligioso é um elemento da missão da Igreja, a proclamação da obra salvífica de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, é outro. Não se trata de escolher um e ignorar ou rejeitar o outro. Ponto firme aqui. A Igreja propõe o diálogo e, por isso, fazer uma teologia, um estudo teológico de todas as outras religiões, sem se eximir do anúncio do Evangelho. E no número 7 diz, são ulteriores estímulos para enfrentar a temática, a problemática do nosso, que eu daria hoje nessa aula introdutória geral. Este documento é dirigido a todos os católicos, e em particular àqueles que desempenham um papel de guia na comunidade, ou estão empenhados num trabalho de formação. É proposto também a atenção a dos cristãos que pertencem a outras igrejas ou comunidades eclesiais e que refletiram elas próprias sobre as questões levantadas. É para desejar que também os seguidores das outras tradições religiosas lhe prestem atenção. Quer dizer também que nós precisamos tomar cuidado, não quando falamos de diálogo interreligioso, mas como entendemos a relação com as outras religiões e como entender também que fazer teologia das religiões é fazer uma análise teológica desse pluralismo. Tá bom? Eu penso assim que, só vou voltar aqui ao nosso querido Vigílio. Como eu disse, ele tem uma visão de antes e depois, e eu tenho uma visão particular, pessoalmente, de continuidade. Eu acho que o Vaticano II, claro que fez um corte, porque lendo a Gaudet Spes nos relaciona com o homem do nosso tempo de modo mais próximo e mais
personalista, né? Menos dogmático, talvez, mas a verdade é que há uma continuidade, né? E ele aqui na página 37, depois um dia que vocês tiverem acesso ao livro, o importante é que vocês acompanhem aqui o raciocínio da minha narrativa. Ele diz assim, cita algumas fontes, por exemplo, no Primeiro Testamento, ele apresenta, diz assim, o povo hebreu tinha a convicção de ser um povo diferente, o povo de Deus, o eleito, que deveria viver separado dos gentios e não misturado com ele. E cita Deuteronômio, quando Javé seu Deus o introduzir na terra, onde você está entrando para tomar posse, quando ele tiver expulsado as nações mais numerosas que você, heteus, gergeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, 7 nações muito mais numerosas que você. Quando Javé seu Deus as entregar a você, você as vencerá e os sacrificará como anátema. Depois ele cita aqui, em 1452, o Concílio de Florença. Diz, firmemente crer, professar e ensinar que nenhum daqueles que se encontram fora da Igreja Católica, não somente os pagãos, mas também os judeus, os hereges e os cismáticos, poderão participar da vida eterna. Irão ao fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, ao menos que antes do término de sua vida sejam incorporados à Igreja. Ninguém, por grandes que sejam suas esmolas, ou ainda que derrame o sangue por Cristo, poderá salvar-se, e se não permanecer no seio da unidade católica. Depois cita em 1832 Gregório XVI na encíclica Miraris Vos. Outra coisa que tem produzido muitos dos males que afligem a Igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria apresentada em toda parte, tão favorável aos enganos dos ímpios, que ensina que se pode conseguir a vida eterna em qualquer religião, contanto que haja retidão e honradez nos costumes. Desta aberrante fonte do indiferentismo, mana aquela absurda e errônea sentença, ou melhor dizendo, loucura, que afirma e defende, a todo custo e para todos, a liberdade da consciência. Depois, ele cita o Vaticano II, citando a Dignitate Humanitas, sobre o Decreto Dignitate Humanitas. Quero ler o início com vocês também, meus queridos. Página 597. Eu sempre vou índice porque são muitas páginas. Sobre a liberdade religiosa, direito da pessoa e das comunidades à liberdade social e civil em matéria religiosa. A Dignitatis Humanae diz: este concílio declara que a pessoa humana tem o direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste em que todos os seres humanos devem estar imunes de coação, tanto por parte de pessoas particulares ou de grupos, etc. Daqui, ele apresenta como um retrocesso a esse crescimento de maior compreensão e aceitação e de elaboração o Ad Dominus Jesus. Eu acho que não. A tese da Dominus Jesus do cardeal Ratzinger de 2000 só defende, aqui eu não quero entrar nesses detalhes porque também não temos tempo, que a plenitude da revelação está na Igreja Católica e tem uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, né? E ele não concorda, e respeito profundamente aqui, mas eu penso que apenas salvaguardou aquilo que o Papa pediu no encontro de Assis, a pensar todos aqueles que promovem qualquer, vamos voltar para terminar. Tá bom? Desculpa, mas é assim mesmo. A gente vai formulando junto, com muita paz e com tranquilidade, né? Falamos do dia da oração de Assis
E o Papa diz: do mesmo modo que o diálogo interreligioso, e aqui também a compreensão das outras religiões, teologicamente falando, tá, amados e amadas, é um elemento da missão da Igreja. A proclamação da obra salvífica de Deus não é outro. Não se trata, qual que é a proclamação, a evangelização, a missão da Igreja de ser sal, luz e fermento. Toda essa problemática não se separa. Então esse é nós, porque somos cristãos, eu penso que, ouvindo a todos, nós temos que encontrar a via de meio. Qual que é a via de meio? Ser ponte. E para isso nós já temos claro o que a Igreja afirma, o progresso que a Igreja fez, citando aí 2, 3 textos. Não é a minha intenção aqui contar todo o dado histórico, porque isso é mais também um pouco da ecumenismo e diálogo interreligioso, que são duas coisas muito ligadas, embora distintas, mas se trata de ver, né, que a postura da Igreja, enquanto diz as outras religiões, e nos leva a ter, olha, o equilíbrio entre o pluralismo religioso, várias religiões com as suas teorias, com a sua doutrina, e a fé cristã como as encara. A partir deste ponto vamos meditar. Para quê? Para ser ponte, né? E eu gosto de dizer sempre, né? Eu gosto daquele princípio paulino, examinai tudo e ficai com o que é bom. Nós estamos fazendo teologia sobre a moção do Espírito Santo e nos quer ter um dado compreensivo da missão da Igreja, que não pode, que jamais ela integra, não desintegra todas as outras culturas. Com todo respeito, nós vamos avançar por esses temas. Então, olha, nós tivemos aqui quase 50 minutos de aula, contando os 2 vídeos. O primeiro vídeo da leitura do plano de ensino e a introdução à questão da temática. Vocês vão ter um trabalhozinho, né? Eu vou deixar aqui as fontes na hora no guia de estudo. Leia, releia e responda. Para você, de modo introdutório, do que se trata do que trataremos melhor o nosso do curso, o que é para você o coração, o objetivo, a intenção desse curso. Eu não sei nem bem como formular, estou aqui dizendo, estamos conversando. É como se falasse, olha, primeira aula, li a ementa, o professor seguiu algumas linhas de compreensão e agora nós vamos estudar vários temas. Essa aula foi um pouco maior por causa do plano de ensino, mas eu prefiro gravar aulas menores e que vocês tenham maior tempo de estudar sobre o assunto, tá bom? E isso, lendo a ementa aqui, vocês conseguiram entender muitas coisas, né? Tipo assim, propiciar uma reflexão desde a teologia católica, porque eu sou católico, sou um teólogo católico e quero ver a positividade da diversidade cultural e religiosa e quero entender como isso implica na minha vida e na minha fé, chamado a ser, tendo claro a minha vocação cristã, a eleição batismal, a missão de cristão no mundo, né? No mundo plural, diverso e no mundo muito próximo, pelos meios de comunicação. Isso tudo nos leva a pensar, repensar, tá bom? Depois eu deixo só um trabalhinho. A minha intenção é que você comece a entrar no rio sereno da reflexão sobre as religiões. Me interessa muito como cristão e como padre que você possa saborear um pouco desse curso. Eu não estou aqui para responder todas as questões, eu estou para criar situações de que você avance na sua formação humana e cristã. Tá bom? E a gente continua depois delineando, falando do problema. Desejo a você todo o bem e toda a paz, que Nossa Senhora cuide de você e também o seu anjo. Desejo tudo de bom para você.
paz e bem.